Vamos, vamos continuar lá. Eu vou mais... Vocês viram que o tempo não dá pra nada, né? Passa rápido. Mas vamos continuar ali com a fundamentação teórica agora, tá? Fundamentação teórica, que é a etapa que está a maioria dos alunos agora, né? Tomem assento lá, criancinha. Muito bem. Eu já estou subindo a primeira parte do vídeo lá no YouTube, depois eu mando o link para vocês, tá? Tá faltando bem pouquinhos inscritos para eu ter 1000 inscritos no canal. Se inscrevam lá. Então quando... Não, eu já passo. Eu não divulgo porque é assim, os vídeos que estão lá tem mais de 500 mil visualizações dos vídeos, né? Mas é que tem vídeo de tudo um pouco, quando eu estava começando ainda, só que daí eu comecei a trabalhar demais, eu não tinha tempo de mexer com isso, né? Então não dá tempo, e daí o pessoal foi se inscrevendo, é um negócio que tá lá, tá ali. Tá faltando um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. O canal tem... É meu nome, tá, pessoal? É Flávio Gonçalves Rua é o canal, tá? Não, na verdade tem de tudo um pouquinho, mas o do TCC é o primeiro que eu estou subindo lá, porque eu não tenho tempo de gravar, esse é o meu problema. Tem 933, falta 67 para dar 1000. E daí tem coisas aqui do Arco da Velha, né? Mas tem vídeo com mais de 300 mil visualizações, né? Esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui tem 283 mil visualizações. Mas eu quase não mexo, então esse aqui eu deixo para colocar vídeos assim que é de educação, né? Eu vou colocando ali, um ou outro, tá? O de TCC vai estar ali, tá? Então eu gravei a primeira parte, até onde a gente foi, e a segunda parte vai estar lá também, quando eu chegar em casa eu já subo, tá bom? Daí a metodologia é essa, a gente vai ter que marcar um outro momento, tá? Então vamos lá, criancinhas. Tudo bem. Fundamentação teórica. Deixa eu falar aqui com vocês sobre as confusões que acabam ocorrendo, né? A fundamentação teórica não é o momento, eu já falei isso para vocês N vezes, né? Não é o momento de você colocar as suas impressões pessoais a respeito do assunto. Você vai ter a oportunidade de fazer isso em outras etapas do trabalho. Você vai ter a oportunidade de fazer isso lá na conclusão, na metodologia, né, descrever como foi realizada a pesquisa de campo, ou como a empresa pretende ser constituída, no caso do plano de negócio. Mas na fundamentação teórica não é momento de colocar as suas impressões pessoais. Na fundamentação teórica você deve trazer um rico e vasto conteúdo relacionado com as pesquisas que foram feitas a respeito de um assunto determinado. Então, por exemplo, estou fazendo sobre o just in time, né, o trabalho. Então eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa muito profundo sobre o just in time. E daí, tem alguns professores que aceitam, outros não. Não estou dizendo aqui do CEP, estou dizendo no contexto geral os professores de metodologia, né? A respeito de onde começar o trabalho. Então, nós precisamos entender o seguinte, lembra que eu falei lá para vocês? O trabalho, ele não é seu aluno, ele não é seu. Você está desenvolvendo a pesquisa. Ele tem a sua autoria, mas ele é de sua propriedade intelectual, mas ele não é um trabalho seu no sentido de que você irá fazer uso que você já está aprendendo. Ele também não é do professor. Ou seja, não é o professor que vai fazer o uso mais adequado desse trabalho, e sim ele é da instituição de ensino para que sirva de modelo de pesquisa para outros trabalhos, né? Então, para aquele aluninho que vai entrar agora aí no ano de 2020, lá no primeiro ano do ensino médio, fazendo logística, ele vai querer saber o que é just in time, ele vai poder ir lá no repositório dos documentos
de produções acadêmicas lá do CEP, e ele vai ler o trabalho da aluna e ele vai entender, just in time é isso. Ou seja, é um trabalho que serve como produção científica para os alunos futuros, para outras pessoas que querem saber a respeito daquele assunto, entende? Então é para isso que serve o trabalho. O trabalho ele tem que ser para a comunidade. Por que eu insisto com vocês assim? Busquem empresas próximas de Fazenda Rio Grande ou próximo da onde vocês moram, algo que vocês consigam participar. Por quê? Não adianta fazer lá da Coca-Cola, gente, né? Fazer um trabalho lá da Coca-Cola que é algo muito distante, um case da Coca-Cola, é muito distante da realidade que a gente vive, ele deve ser muito local. O trabalho de pesquisa deve visar a melhoria da comunidade, o enriquecimento do conhecimento das pessoas que estão aqui perto, né? Então, ele é sim um trabalho que é feito pelos acadêmicos, ele é do acadêmico por autoria, mas ele não é do professor, ele é da instituição para ajudar outros alunos que vão fazer outros trabalhos, e isso vai criando uma cultura de pesquisa científica, né? Então isso é muito importante. E aí a gente volta a falar aqui da fundamentação teórica, que ela é a parte onde você tem que trazer aquilo que está na literatura. Então a fundamentação teórica é a revisão da literatura, ou seja, é a revisão daquilo que já foi escrito sobre o assunto. E aí tem a forma certa de eu fazer isso. Eu não posso fazer isso de qualquer forma. Lembrem de uma coisa, Jarrier principalmente não escreveu nenhuma linha também. Foco aqui. Notem o seguinte: a fundamentação teórica não muda a estrutura do trabalho. Qual é a estrutura? Tamanho 12, Times New Roman, recuo de 1,5 na primeira linha, 1,5 entre linhas, as margens igual 3, 3, 2, 2, não vai mudar. O que vai mudar é a forma com que eu coloco o texto ali. Mas não adianta eu simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro do meu trabalho, que não vai dar certo, tá? Então aí eu tenho que pensar em outras variáveis, né? Primeiro, de onde está vindo o meu referencial? Ele está vindo de um livro? Ele está vindo de um artigo? Ele está vindo de uma revista, de um periódico? Ele tem a fonte na internet? É um artigo que foi escrito na internet? Então eu tenho que levar tudo isso em consideração. Então a maior parte deve ser utilizada sempre de materiais que tenham, que a gente chama, né, de qualidade de conteúdo, ou seja, tem que ter um conteúdo de qualidade. Eu não posso pegar qualquer coisa que eu acho na internet e colocar no meu trabalho, porque a chance de eu estar errando pode ser grande, tá? Então, percebam aqui. Nesse momento, o autor deve fundamentar e apresentar as atividades que irá realizar no decorrer do seu trabalho, né? No desenvolvimento você fará uso de citações indiretas, né? E daí aqui ele continua, né? E aí ele tem um texto aqui explicando o que é o referencial teórico. Então, nota, fundamentação teórica. Eu peguei um trabalho, eu mostrei esse trabalho aqui para alguns alunos. Esse trabalho aqui eu recebi de um aluno, são dois alunos, né? É um paper, e esse trabalho ele ficou bem fundamentadinho, né? Então eu posso ter textos autênticos? Posso, mas textos curtos, né? Textos curtos eu posso ter. Mas eu posso usar só a referência a citações diretas? Não. Eu posso usar só citações indiretas? Não. Eu posso usar só citações longas? Não. Eu devo ir mesclando as citações, os tipos de citação dentro do texto, de forma que faça sentido. Ou seja, eu pego o que um autor traz sobre o conceito de logística, aí eu pego o que o outro autor traz sobre o conceito de logística e vou encaixando esses textos e essas referências com pequenos, eu vou linkando, né, com frases que eu vou escrevendo entre uma ou outra, se for necessário, tá? Então veja que aqui esse aluno ele trouxe o seguinte, né, fundamentação teórica, né?
Aqui ele poderia ter feito algo que ele não fez, 2.1, que ele entrou direto ali no método de análise e solução de problemas, que é conhecido como MASP, né, geralmente utilizado com PDCA, Ishikawa, diagrama de Pareto, é usado com ferramentas de qualidade, né. Então 2.1 ele poderia ter trazido aqui, né, conceito, aqui não é negrito, né, 2.1, 2.1, conceito do método. Como é veja, quando é um acrônimo, eu posso colocar, todo mundo sabe o que é um acrônimo? Acrônimo é quando você monta uma palavra a partir de outra, é um acrônimo. Agora, quando é sigla, então ali no caso o MASP é uma sigla de método de análise e solução de problemas, é melhor eu escrever o nome inteiro e colocar entre parênteses a sigla, tá? Conceito do método de análise e solução de problemas. É massa, tá? E poderia ter feito assim, e daí começar a falar. Então, como eu estava dizendo, não é um consenso entre professores. Quando que o trabalho vai começar? Então aqui ele já começou a tratar sobre o máximo, mas ele não falou sobre a parte da qualidade, o conceito da qualidade. Então isso foi discutido, né, e ele vai incluir no trabalho, porque é importante. E aí o que acontece? Imagine você que nunca estudou o que é MASP na vida, ter que começar a ler sobre MASP sem saber de onde que ele veio, por exemplo. Ou vocês lá começarem um plano de negócio e não saber de onde que ele veio. Ou você começar a falar sobre o ERP e não saber de onde que ele vem. Ou falar sobre o Flow Hack lá e não saber de onde ele vem. Falar do arranjo físico e não saber de onde que ele vem. Ou seja, as pessoas que pegam o seu trabalho para ler isso, daí voltando àquilo que eu estava falando antes, né, sobre a importância da produção, da pesquisa acadêmica, é a pessoa poder pegar o trabalho e ler o trabalho e saber desde onde que vem até onde você foi, até onde você chegou com o trabalho. Ou seja, se eu estou falando de uma ferramenta de qualidade, PDCA, por exemplo, antes eu tenho que explicar que existe qualidade, eu tenho que explicar que existe o conceito da qualidade total, né, o Total Quality Management, né, o gerenciamento da qualidade total, que existem as ferramentas de qualidade, que o PDCA está lá dentro, que a gente chama que é a gênese das coisas, né? Trazer, mesmo que de forma breve, né, curta, mas eu tenho que trazer isso, porque senão a pessoa começa a ler lá, PDCA, tá, mas PDCA está onde? Vem da onde? Né? Em qual área da ciência ele está incluso? Então tem que ter. E eu escrevi esses tópicos para todos os grupos Furniture. Escrevi lá toda a gênese de todos eles. Então é interessante vocês fazerem assim. Só que durante a correção dos trabalhos, né, eu observei que alguns grupos, eu entendi a proposta, mas é que não pode, né, pela própria pesquisa, que é o quê? Escrever a sua percepção sobre aquele assunto. Leu a respeito daquilo e escreveu. Não é um momento disso, é um momento de você trazer o que está na literatura. E aí você tem que fazer uso das citações. Quais são as citações possíveis? Tá? Então vejam aqui. O livro de metodologia, lá na página 147, aqui, ó, tem as NBRs, tá? Eu acabei passando por aqui por acidente, mas as NBRs, tá? 60, 22, 23 e 24 são para documentos, tá? A 60, 23, por exemplo, é só para referência bibliográfica, como fazer o final do trabalho. Mas essa aqui
é uma das mais importantes, a 14.724. É ela que diz sobre os espaçamentos e tudo mais. Só que tem no PDF, se você baixar ela aqui, ó, NBR 14.724. NBR 14.724. Está aqui o PDF dela, tá? Só que veja como que é, ó. Por isso que as instituições criam livros de metodologia. Então tá vendo que é estranho? Tá vendo? E aqui tem tudo, mas tem tudo aqui, ó, gente. Ficha catalográfica, a folha de rolo, ilustração, tem tudo aqui. É daqui que é tirado. Então, eu tenho a impressão, às vezes, quando eu brinco com os alunos, quando eu brinco com vocês, por exemplo, eu acho que vocês levam muito pro pessoal, por quê? Porque parece que vocês têm a impressão que é eu que quero que faça daquele jeito, porque eu quero, porque eu sou teimoso, porque eu sou chato, porque eu quero que seja. Não é, né? Não é. Parece que é, mas não é, tá? Eu acho que isso é pessoal. Então, assim, não é pessoal porque eu não escrevi norma. Eu só peço para que vocês sigam as normas assim como elas foram descritas, tá? Eu não tenho culpa, só um minutinho. Eu não tenho culpa se em trabalhos anteriores os alunos não seguiram, aconteceu de não seguir, né? O importante é que vocês entendam que não sou eu, tá? Isso está lá na NBR, da ABNT, né, que escreveu as NBR, e elas foram colocadas nos livros de metodologia, e é isso que nós temos que seguir, tá? Assim como vocês têm lá nas diversas empresas que vocês trabalham, vocês não têm lá as NBR de segurança? Tem ou não tem? Vocês seguem porque o cara da segurança do trabalho fala para seguir? Ou segue porque é norma? Segue porque é norma, tem que seguir porque é norma. Não é o cara da segurança que é chato. Ah, tem que usar o EQI. Não é isso que ele fala? Pô, esse cara aqui da segurança é chato. A culpa não é dele, a culpa é porque a norma diz que tem que ser assim. Entenderam? O quê? Eu peço com todo carinho do mundo, vocês sabem, né? Com amor, né? Não, pode perguntar. Tá gravando aqui, hein? Tá gravando. Muito bem. É que às vezes, sabe o que parece? Que vocês... Né? Vou jogar no YouTube. Não precisa, já tá lá, vai pro YouTube. Deixa eu falar. É que às vezes eu tenho a impressão que vocês têm um quesinho de preguiça para ler o livro de metodologia. Então, a sinceridade acima de tudo, né? E olha que só de citações, e todas as turmas aqui sabem, eu gastei 4 aulas, 2 em umas da noite, explicando o que é uma citação direta curta, o que é uma citação direta longa, o que é uma citação indireta, mostrei, expliquei, fiz o exemplo, mostrei, e daí depois já não sabia mais fazer. Por isso, né? Então perguntar não tem problema. Só um minutinho, deixa eu só continuar. Só um minutinho. E daí é o seguinte, tem que ler, porque quando você está fazendo o trabalho, o livro de metodologia, ele é a sua base para construir o trabalho. Não tem só a norma lá, tem como é feita a pesquisa. Aluno me perguntando assim, por que eu tenho que ir na empresa? Tá, a pesquisa é uma pesquisa de campo, exploratória, tem que ir. Como é que você vai fazer a pesquisa? Está lá na ementa de vocês. Ah, por que eu tenho que fazer o plano de negócio? Lembra? Teve uma turma que teve um aluno que perguntou, lembra? Não lembra, né? Ah, por que eu tenho que fazer esse plano de negócio aqui? Filho, está aqui, ó, está na sua ementa. Para você ser aprovado, você tem que entregar o plano de negócio de uma empresa. É norma, né? Diga. Você chegou falando assim, o negócio é assim, assado, se você seguir isso aqui, passou um monte de norma, tal, e no final o professor falou assim, e se
não fizer correta, vou ter maior orgulho de reprovar. Falou bem assim, Falei pra ti. Pô, eu saí dali da aula, porque assim, desisti do curso. Mas aí vocês têm que pensar o contrário, né? Aí é pensar, eu vou fazer. Massa cinzenta, sangrando. Esse negócio de abandonar é mentira. É igual a mãe quando briga com o filho e fala, eu vou sair de casa, hein? É a mesma coisa. O quê? Ah, é sim, é verdade. Muito bem. Mas estamos indo bem, vai dar certo, né? Agora, psicológica está muito torturada. Fui vindo, mas fui, tive que fazer lá um pequeno esculacho, né? Mas aí você vem também com 10 segundos assim, Claro, tenho que brigar. não tem como levar também no copo. Claro! É óbvio! Oi? Fui eu. Gente. Não. Mas ó, do fundo do meu coração, deixa eu falar um negócio. Não, mas deixa eu só explicar uma coisa pra você. Do fundo do meu coração, não é por maldade. Segundo, não é pessoal. Terceiro, é melhor. É melhor eu cobrar. É o que, mas é porque é o que eu ia falar. É melhor eu cobrando do que não ter ninguém cobrando de vocês um trabalho bem feito, né? Não é? Tá aqui uma testemunha, não precisa falar o nome do professor nem nada. Tá aqui, ó, um semestre de elaboração e análise de projeto, sem aula, sem uma linha de trabalho, largado dentro de sala de aula, né? Não vem ao caso, tá gravando aqui. Não conta. Não fale. Só que assim, o que é pior? Um professor despreocupado ou um professor briguento preocupado? Né? Não, o briguento podia deixar de lado, podia ser só preocupado. Não, tem que brigar. Né? Muito bem. Mas vamos lá. Vai ter alguém cheirando. Essa parte aqui eu corto. Vou cortar. Ó, corto. Vou cortar. Tá? Ah, tá. Que é bem assim. Mas vamos lá. Então, por que está no livro de metodologia? Porque na NBR, que é um pouco difícil de ler. É só por isso, tá? Mas toda instituição pega a NBR, todas essas que eu falei, não é só essa, todas as outras, coloca no livro de metodologia para ficar ali para o aluno estudar facilmente, tá? Oi? Cada ano muda ou no quarto ano ali vai sempre ser aquela maneira daquele objetivo? Deixa eu explicar uma coisa. O CEP está passando por um processo de padronização. Porque o CEP é um centro educacional jovem, né? Ele é recente, né? E isso demora, gente. Tem instituição que às vezes demora 10 anos para padronizar. Está a caminho, né? E o de vocês faz parte desse processo de melhoria contínua. Por exemplo, a gente não tinha um repositório online. O de vocês já vai estar lá online para qualquer um consultar o trabalho de vocês, né? Que é muito legal, dentro do repositório de produção científica. Não tinha antes. Talvez a exigência antes era menor, agora ela está aumentando. E os professores de metodologia, não só eu, como todos os outros, a tendência é que venham a seguir o mesmo padrão. Não é o padrão do professor Flávio, é o padrão da instituição. Mas isso não vem ao caso agora, né? Que eram outros tempos, outros professores, né? Então, não é isso, né? Falta observância eventualmente, né? Então, mas também não é culpa do professor, não é isso, né? É que quando, sabe a empresa quando é nova, ela vai sendo gerida e essas coisas só vão sendo vistas ao longo do tempo, não é isso? E daí vai corrigindo. A metodologia é a mesma coisa, vai melhorando. Exatamente. Isso, tá? Mas a tendência é que aí nos próximos 2 ou 3 anos já esteja adequado, né? Tá? Porque daí tem que entender que não é só vocês, tem as turmas que estão vindo, tem os do ensino integrado, né? Então
Tudo isso ainda tem que ser ensinado, disseminado. Demora, né? Porque é muita gente. São mais 1.035 alunos, então imagina, né? Todo mundo seguir a mesma regra e tudo assim, demora, tá? Tudo bem? Ok? Tá? Mas não é que os outros trabalhos estão inadequados, não é isso, né? Faltou observância em alguns pontos, tá? Muito bem. Então esse aqui bom, vai estar no vídeo, né? Mas essa NBR aqui é uma das que eu mais gosto, porque ela tem a maior parte das normas, é essa aqui. É a 14.724. A 6023 é de referência do vídeo. Não é minha cabeça. A 6023 é a que trata só de referências. Referência é um negócio tão complicado de fazer que tem uma norma só para ela, que é o que vai lá no final do trabalho. Porque tem referência de livro, artigo, periódico, referência da internet, falado, discurso, entendeu? Quando tem comissões, convenções, leis, citações da Bíblia, tudo tem lá, está tudo lá. É na 6023, tá? É onde tem de referência, tá? Não, tudo junto. Mas tem uma regra, né? Tem que ser em ordem alfabética. Quando tem autor é de um jeito, quando não tem é de outro. Quando tem subtítulo, quando tem título, subtítulo escreve de uma forma, quando não tem escreve de outro, tá? Não, mas esse é tranquilo, tá? Porque as referências, ela tem uma norma muito clara. Então assim, livro, eu escrevo assim, esse padrão, eu vou lá e copio o padrão, é fácil. Artigo da internet, né, que são documentos online, vai estar lá, documento online é assim, então eu copio o modelo, escrevo, coloco, só troco o texto do exemplo pelo aquilo que eu fiz, que eu usei como referência, tá? Mas o que eu quero ressaltar aqui são as citações, tá? Então vamos de novo, lindinhos, meus queridos. Ó, notem o seguinte, aqui estamos falando de citações curtas, tudo bem? O que é a citação curta? A citação curta é aquele texto, vou falar, não é um palavrão, é uma forma chula de falar. É o texto cuspido do que está no livro que eu coloco no trabalho. Eu pego exatamente como está no livro e coloco no meu trabalho. É a citação direta do autor. E ela tem duas formas, a forma curta e a forma longa. Então eu li um trecho, eu estou lendo um livro, por isso que eu digo para vocês, fundamentação teórica não é o que eu escrevo, é muito mais aquilo que eu leio. Porque quanto mais eu leio, eu falo, opa, esse livro aqui nesse parágrafo, ele casa com esse livro nesse parágrafo, eu posso juntar os dois. Então, é o que eu leio, é o quanto eu pesquiso que faz a diferença, não é o que eu escrevo. E outra, vocês sabem, eu já avisei que o trabalho de vocês passa pelo sistema de plágio, né? Estando referenciado não tem problema, sem referência vai dar ruim, já estou avisando. Então cuidado, às vezes eu pego o trabalho só pela diferença de letra e espaçamento que tem de um trecho para o outro, eu sei que o aluno copiou da internet, que é Ctrl+C, Ctrl+V. Imagina, faz 10 anos que eu faço isso. Vocês acham que eu não vou conseguir identificar um Ctrl+C, um Ctrl+V? Então, identifica, tá? Outra coisa, é quando você usa uma citação de um livro que você não tem porque está em outro livro. Cuidado, faça o acudo dessa referência. Porque assim, se eu coloco na fundamentação teórica, tem 20 autores, lá na referência bibliográfica vai ter que ter os 20 autores com as 20 obras. Não pode ter nenhum autor dentro da fundamentação que não esteja na referência. Nem mais nem menos. O mesmo autor pode aparecer várias vezes no corpo do texto, né? Mas a obra dele tem que estar lá. Mas eu tenho lá o Joaquim da Silva, o Pedro da Silva, o Manuel da Silva. São 3 obras. Eu posso citar N vezes dentro do trabalho os 3 autores. Mas lá no final tem que ter os 3. Se faltou o Pedro, mas daí como que você está citando o Pedro aqui na fundamentação e ele não está na referência? Cadê esse livro?
Cadê essa fonte? Oi? Ó, o Zé Pedro, várias partes do livro dele, mas eu vou colocar ele só uma vez. Só uma vez. A não ser, tem situações, pessoal, que acontece assim. O mesmo autor ter 2 livros. Daí vai ter assim, o Pedro da Silva A e o Pedro da Silva B. Entendeu? Livros diferentes. Deve, na referência deve. Porque ele escreveu o primeiro livro lá. Uhum. Eu vou colocar pelo nome completo do livro lá. Sim. Pedro, O outro não, o outro livro. É porque na citação eu não coloco o nome do livro, entendeu? Então eu não sei se a citação é do livro A ou do livro B. Só na revista, Na referência. E a parte do link da internet. Também faz a pesquisa. Aí eu sei se embaixo do blog. Eu vou colocar a referência do livro, referência da fonte, Depende, que é um documento online. Se for um artigo, o artigo ele tem nome e ele tem o autor. Aí eu não preciso do link. Só que na hora de referenciar, você usa o modelo de referência de documento online. Entende? Então é um artigo online, mas esse artigo tem o título do artigo, tem o nome da pessoa, tem o ano da publicação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quer ver? Flow Hack, né? Mas qual que é o teu? É que aqui é tudo empresa, né? Então, por enquanto, não posso nem falar, porque é tudo empresa, né? Eu sei que alguns é da alimentício, academia, não sei o que, mas aí não dá. Ó, Flow Hack, artigo, tudo bem? Então tem aqui, ó, blog da logística, tudo bem? Eu não vou entrar em pormenores de referência agora. Como fazer a referência eu vou ensinar depois. Vou ensinar a fazer a citação. Então veja aqui. Carregou o artigo. Tá vendo? Carregou o artigo aqui. Esse artigo, ele é de 2019. E ele é do blog da logística. Em geral, os artigos têm o nome do autor. Esse aqui não apareceu o nome do autor, mas eu posso citar ele se eu fizer outro. O que eu não posso é perder o link dele depois para eu conseguir referenciar. Mas tem artigos que tem o nome do autor. Muito bom esse aqui. Vou pegar um aqui. A internet que está lento não está carregando aqui. Chuva. Sério? Ah, é verdade mesmo. Não está legível aqui, né? Mas enfim, quando você abre o site e ele tem lá escrito por João da Silva, você vai colocar lá Silva e o ano. Porque página não vai ter quando é escrito assim no formato de blog. Tem lá a forma de referenciar blog. É o sobrenome. Aí depende se vai ser no início ou no final. Mas você vai colocar lá. Se é o João da Silva, então é Silva e o ano, tá? Lá na referência bibliográfica vai trazer que é do blog tal, que é do ano tal, que foi acessado no link tal. Aí é lá que você vai colocar, tá? Ali é importante o sobrenome, ou você pode colocar segundo o site, logística, tal coisa assim, assim, assado. Mas pega o mesmo trecho, isso é uma citação direta. Supondo que seja de um livro, tá? Então notem aqui o que acontece. Conforme, então, eu peguei alguns trabalhos, que assim, eu olho o trabalho de vocês pelo menos umas 2 vezes por semana, o de todo mundo. Eu não fico corrigindo porque eu já expliquei.
Se eu corrigir, pode acontecer do aluno se perder na minha correção, ou eu estar mexendo no arquivo e o aluno também, que já aconteceu, e daí deu a maior confusão. Então eu não mexo, eu dou feedback em sala de aula, mas eu olho o arquivo de vocês várias vezes, para saber se evoluiu, se não evoluiu, se está igual, se não está, se melhorou, se não melhorou, tá? E daí eu peguei alguns trabalhos que tinha a citação no meio do bloco de texto. Não pode, porque no sistema de autor e data, a citação ou está no início ou está no final. No meio, não pode. Eu não posso ter um parágrafo e daí, na mesma linha daquele parágrafo, continuar com um outro autor. Ou com um autor diferente no meio do bloco do texto. Não pode. O sistema de autor e data tem que ter, obrigatoriamente, o autor no início ou no final. Mas que bibibi, hein? Qual que é a discussão, hein? Né? Toca o barco então. Então note, no meio do bloco do texto não pode citar o autor. Tem que ser no início ou no final. Ah, mas eu peguei no livro, porque lá no livro tinha no meio. Tá, mas aí é um livro. O livro é um outro tipo de produção. É um editorial. Ele é feito através os livros, eles não têm uma norma específica para a criação. Eles têm uma metodologia, tem que ter referência, mas não tem algo específico. As produções literárias devem ser assim, assim, assado. Vocês já pegaram o livro que é tudo igualzinho? Sinal de que não tem um padrão, correto? É aquilo que fica mais inteligível para quem vai ler o livro. Aquilo que fica mais interessante. E daí no meio do bloco, professor, mas está aqui, ó, no meio do bloco eu falo, mas não pode, porque no trabalho não pode. Está no livro assim, mas daí você arruma, tá? Sistema de autor e data é sempre no início ou no final. E aí vou falar de novo, vocês devem seguir para citações diretas, modelo exemplo A, esse aqui, onde o nome do autor é fora do parênteses, em minúscula, só a primeira letra maiúscula, o ano, vírgula, e a página. Por que a página é obrigatória se for um livro, artigo, revista ou periódico? Mesmo quando ele é em PDF. Por que a página é obrigatória? Porque pensem comigo. Pensem comigo. Se eu estou pegando exatamente o texto que está escrito no livro, correto? E é o mesmo texto que está no meu trabalho, então quer dizer que faz todo sentido ter o número da página, porque é exatamente aquilo que está no trabalho. Vai chover? A lâmpada? Muito bem. Por isso tem que ter a página. Não é uma citação indireta. Então aqui está dizendo que está lá na página 132 do livro. Como está na página 132, é direta. Oi? A direta curta? Não, essa que tem que ter. Porque o texto, aspas, quer dizer o que na língua portuguesa? Literalmente aquilo que está escrito. Então a citação direta curta, ela além de ter o sobrenome do autor, o ano e a página, o texto, o fragmento do texto que eu estou usando, tem que estar entre aspas, é obrigatório. É literalmente como está no livro. Entendeu? Então eu vou usar sempre o exemplo A, este aqui, ou o exemplo C, que é esse aqui. O exemplo C, ele vai no final, entre os parênteses, sobrenome em maiúsculas, o ano, a página, com o pezinho ponto, e a página. Tá, eu explico isso daqui a pouco, tá? Tudo bem? Então, citação direta curta, é exatamente como está no livro. Como é exatamente como está no livro, é obrigatório o ano da publicação, a página e o fragmento do texto entre aspas.
Então veja o que o aluno fez aqui. Ele fez uma citação direta aqui, ó. Ainda, oi? Vamos ampliar aqui para o aluno. Beleza? Ainda de acordo com Selene e Stedler, aqui vem uma informação importante. Quando é dois autores, e eu vou usar no início, eu uso o E entre os sobrenomes. Silva e Pereira. Afirmam isso e isso aqui. Só que quando é no final, aí é Silva, ponto e vírgula, Pereira. É separado por ponto e vírgula. Não é? Já vou mostrar. Por quê? Por que não? Eu vou mostrar lá quando é um autor, dois autores, três autores. Vou mostrar lá, tá? Então aqui ele está citando no início, ó. Ainda de acordo com Selene Stedler, 2008, página 25. Ô, professor, mas deixa eu te fazer... Entre aspas, só um minutinho. Esse trecho entre aspas aqui é exatamente como está no livro. Exato. Só que esse não é plágio. Porque eu tô dando crédito ao autor. O que não pode é escrever exatamente o que está escrito aqui e não colocar o nome de ninguém, como se fosse meu. Aí é plágio. Entendeu? E aí ele coloca, veja que interessante, ele pegou o conceito ali de MASP e ele colocou duas linhas da impressão dele, mas é duas linhas, não é dois parágrafos, como eu vi em alguns trabalhos, escreveu dois parágrafos. Aí, ó, se entregou. Né? Aí escreve, cita duas linhas do autor e escreve dois parágrafos. Não pode, tem que ter referencial. Aí olha aqui, conforme observado no texto de mesmo autores, através do MASP e do PDCA se obtém a melhoria do processo de gestão de maneira contínua para controlar a qualidade total. Só que assim, ele escreveu o entendimento dele a partir da citação. Isso não é errado, não é plágio nem nada. Aí ele já emenda com outra citação, veja lá. Para facilitar a visualização de como funciona o procedimento, funciona processualmente o MASP, Lucinda, 2010, página 122, traz um quadro que daí é esse quadro que ele vai mostrar aqui, ó. Esse aqui? É que esse aqui não está no meio, né? Estar no meio é assim, ó. Aí, agora está no meio. Não tem parágrafo. Não quebrou o parágrafo. Não pode. Tá? Tudo bem? Ótimo. E aqui ele traz aqui, ó. Errou aqui, ó. O que está errado aqui? Sim, ó. De acordo com o mesmo autor, isso aqui, ó, tá errado. É fora. Só a primeira letra, mas... Tá, agora eu já sei que vocês aprenderam. Pô, é uma evolução, cara. É que a gente aprende quando a gente aprende a cantar. Primeiro a gente tem que Aí você chega e fala assim, isso mesmo, queridinho. Muito bem, meus queridinhos, parabéns. Parabéns, meu querido, parabéns, muito bom. Aí, ó, fora, tá? No início, fora. Veja como ele pegou e intercalou os textos e faz sentido. Eu peguei uns trabalhos, aí eu comecei a ler, eu falei, mas isso aqui não faz muito sentido. Que era assim, era um texto que dizia uma coisa, daí no outro parágrafo tinha citação, mas falava outra coisa. Daí o outro tinha citação também, mas falava outra coisa. Ou seja, não conversava. Exatamente, não conversava, né? Então não pode. Sim. Mas a gente escreve um ano e a página. Mas os dois autores fizeram o mesmo livro? Não. Os dois autores escreveram a mesma obra. É um livro que foi escrito por duas pessoas.
um livro pode ser escrito por muitas pessoas, só que quando é mais de 3, aí eu uso o recurso do et al. E colaboradores, fulano de tal e colaborador. Então às vezes tem livro lá com 6 autores, mas só um vai ser mencionado. Agora quando eu tenho 3, vai estar lá assim: Pereira, vírgula, Silva e Gonçalves, 2008, blá blá. Já mostra, tá? Sim, aqui outra pergunta. Oi? Questão de autores. Mais ou menos quantos livros foram combatendo para fazer? Não tem. Esse trabalho aqui, por exemplo, tem 2 páginas de referência. 2 páginas de livros, artigos, revistas, periódicos. Tá? Não é mentira, tá aqui. Aqui. Referência. Tá? Ok? Não estão não, porque eu já olhei. A maioria. Agora aqui, ó. Quando é ao final, deixa eu pegar uma ao final. Esse aqui, ó. Essa aqui é uma citação indireta, tá? Deixa eu ver se tem uma direta. Eu quero uma direta curta com o autor no final. Aqui, ó, errado aqui, ó. Mesmo erro. Tá, eu vou mostrar no final, mas numa citação longa. Tá aqui, ó. Silêncio. Aqui é no parágrafo 4, ó. Aqui tem um erro. Porque aqui é 10, tá? 10. Espaçamento simples. Então, isso de simples é o seguinte: esse simples aqui, ele fica muito amontoado. Eu não gosto. Ele é demais de grudado. Então podem usar este aqui, 1,15. A DNT não deixa claro se é 1,0 ou 1,15. Ela diz que é simples, tá? Ali o simples é de 1,0. Quem fizer eu não vou poder dizer que está errado. Aqui é uma citação longa, tá vendo? Tá vendo? Aqui é no parágrafo 4, ok? Só que veja a citação aqui, ó. Onde está o erro? Isso. Quando é no final e eu tenho mais de um autor, 1, 2 ou 3, é separado por ponto e vírgula, tá? Tudo bem? Grudadinho aqui. Vírgula 2019, página 19. Aqui é uma citação longa, ou seja, a citação direta longa aí sim não vai aspas. A longa não vai aspas, a curta vai aspas. E a citação indireta, tá? Então veja aqui. A citação indireta é quando eu leio o livro, eu escrevo um texto com o mesmo sentido, sem mudar o sentido final do objeto que foi pesquisado. Eu só escrevo de uma forma mais simples ou reescrevo para quê? Por que a paráfrase ou a condensação é importante? Por quê? Porque de repente, para casar com o meu texto, não dá para deixar exatamente como está escrito no livro. Aí eu reescrevo para casar com o meu texto, mas daí eu cito. A citação indireta, quando tiver página, ótimo. Quando não tiver, tudo bem. Mas o ano é obrigatório. Aqui é uma citação indireta de 2 autores. Tudo bem? Então eu posso usar citações diretas, indiretas, citação direta curta ou citação direta longa. Eu não posso só usar um tipo, nem só curta direta, nem só curta indireta, nem só a citação longa, né? Não posso fazer só assim, porque fazendo só dessa maneira, aí o trabalho fica ruim
eu posso escrever assim uma linha e meia, duas, para ligar uma citação à outra, mas não posso ficar escrevendo da minha cabeça, não pode. Então é um trabalho de referenciando mesmo. E o texto tem que ir crescendo, né? Ele tem que ir fluindo e aquilo tem que ir fazendo sentido. Eu não posso ir misturando o tema que vai dar tudo errado, tá? Então aqui, aí deixa eu complementar com... Então lembre, ó, 147. Exemplo A e 148, exemplo C. É assim que tem que ser feito. Aí tem aqui as citações longas, ó, tem a explicação. Ó. Eu posso citar com o autor aqui em cima, não tem problema, ou eu posso citar com o autor dentro da citação. Tá vendo? Porque se eu coloco aqui, ó, por exemplo, Trachtenberg afirma que a empresa também é um espaço de inculcação ideológica. E daí ele coloca a citação do cara aqui, ó. Já está dizendo quem é aqui em cima. Agora aqui ele não está dizendo. Então eu preciso citar aqui. Oi? Ocultar. Você está ocultando. O que no começo? Não. É que nesse caso aqui ele escreveu uma parte, ocultou um trecho e continuou. Aí está no meio. Aí se eu não quero o começo. Isso. Aonde você tira, você coloca. Aquilo que você não quer de texto, você substitui pelo símbolo de ocultar. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Ótimo. E daí aqui, ó, símbolo de omissão, ó, por exemplo. Eventualmente eu acho um texto longo que é do meu interesse. Porque, gente, por que serve esses recursos? Para o meu texto fazer sentido. Então, eventualmente, dentro do parágrafo, o parágrafo é enorme, mas só um trecho dele lá no meio me interessa. Então, eu uso o recurso de omissão. Eu coloco entre colchetes 3 pontinhos e escrevo só aquilo que eu quero. Se terminar com um ponto, ótimo. Se não terminar com um ponto, tem que ter no começo e no final. Tá? Veja, e aqui, ó, uma citação curta, direta, com omissão, tá? Aqui omissão no final, ó. Ó, aqui tem no meio e no fim, ó. Tá vendo? Então, se ler o livro de metodologia vai ajudar muito, né? Ó, como é que eu cito isso aqui? Eu quero pegar metade disso aqui, como é que eu faço? Tá? Interpolação vocês não vão usar tão facilmente. ênfase, destaque não. Ó, aqui ó, importante, ó, aqui são 3 autores, ó. Banhe, Stubb, são 3 autores. É uma citação direta feita no final, ó. Tá vendo? 3 autores. Se fosse no começo, os 3 sobrenomes estariam fora do parênteses e estaria assim. Ponto e vírgula. Se fosse no início a citação, aí os 3 autores estariam fora e estaria assim: banho, vírgula. Aliás, banho, vírgula, banho e Stubb, entre os parênteses, 2002, página 73. É a diferença. Tudo bem? Ótimo. E daí aqui tem que tomar cuidado ao colocar negrito, né? Porque veja assim, quando o grifo está no livro está negrito. Então o grifo é do autor. Quando você resolve colocar em negrito, aí você coloca grifo nosso, aqui ó, grifo nosso, tá? Continuando, aí eu quero mostrar as citações. Aqui tem as citações indiretas e paráfrases e a condensação. Daí eu quero mostrar aqui de vários autores. Ó, aqui é um apúdio. Então todo mundo me perguntaram lá sobre o apúdio. Veja, eu estou lendo um livro e dentro desse livro tem uma citação. Tudo bem? Eu quero usar a citação do livro que eu estou lendo. Então eu não posso copiar aquela citação simplesmente.
Se é uma citação que está dentro de um outro livro, então vamos colocar aqui um exemplo prático. Eu tenho um livro que chama assim. Então vamos lá. O Pedro, só tem ele, o Pedro da Silva, ele escreveu um livro chamado A importância da logística. Tá? Não vou colocar nos nomes ali para a gente ganhar tempo. E eu escrevi um livro, eu, Flávio Gonçalves, escrevi um livro sobre logística aplicada. E daí eu citei o Pedro. Então eu escrevi lá, segundo Silva, daí aqui o ano e a página, XX, eu escrevendo no meu livro, tudo bem? Segundo Silva, o ano da página XX, a logística é muito importante. Olha que troço fantástico que eu escrevi. É uma citação direta. Né? Aí, a Cris do quê? Padilha. Ela vai fazer o TCC dela, já? E ela pega o meu livro e vê que ela não pegou o livro do Pedro. Ela pegou o meu livro. E no meu livro está escrito assim, segundo Silva, ano página, a logística é muito importante. Ela não pode pegar essa citação e colocar no trabalho dela. Eu vou pegar essa citação desse livro e colocar aqui, ó. Pronto. Tá, mas não pode, porque eu não li o livro do Pedro, eu li o livro do Flávio. Só que não tem problema eu fazer assim, ó. Segundo Silva. Bom, vamos fazer no final que vai ficar melhor, né? É mais fácil de entender. Podemos afirmar que a logística é muito importante. Tá, mas como é que eu vou citar? Eu tenho que citar primeiro quem? O mais novo ou o mais antigo? O mais antigo ou de quem eu estou pegando, ou seja, Silva, ano, Silva, vírgula, ano, vírgula, página, ponto, xx, APUD, citado por, APUD quer dizer, citado por Gonçalves, gente, errei aqui, Gonçalves, APUD, desculpa, eu fui mudar a letra e mudei o nome, APUD Gonçalves, ano, vírgula, página, XX. Ou seja, podemos afirmar que a logística é muito importante, segundo Silva, que foi citado por Gonçalves na obra dele. Entendeu? Vai. A página, daí não coloca. Não tem problema. Não, mas aí não tem problema. Tá? Tá vendo aqui, ó? Jung, página 311, citado por Fachin, 2003, página 73. É o livro que foi, é a pessoa que foi citada no livro do outro. Aqui lê assim, ó. Jung, citado por Fachin. Diga. Podem usar. De preferência. Senão vocês vão ter que colocar todas as obras na referência. Tá?
Continuando aqui, a citação de vários autores, ó, fontes da internet, ó, tá aqui, ó, como é feito. Tá aqui, ó. Anotem a página 155, citações da internet, como fazer direitinho, tá? Daqui citações da Bíblia, sistema, autor e data. Daí eu quero mostrar aqui vários autores. Ó, um autor. Estão vendo aqui? Um autor. Fulano de tal, vírgula, ano, página. Tudo bem? Dois autores. No início é assim, ó. Lacotos, Marconi, ano, página. No final, como? Não é esse modelo, tá? É o modelo C, esse aqui. Tudo bem? Lacotes, ponto e vírgula, Marconi, vírgula, 2001, página 68. Ok? 3 autores, tá aqui. Igualzinho eu falei para vocês, separado por ponto e vírgula. Só que quando é no início, cadê? Aqui, ó. É com vírgula e daí a conjunção é. Entender? Agora, quando é mais de 3 autores, aí usa o recurso do e colaborador. Et al. Esse aqui, ó. Supondo que sejam 5 autores, vai ser o autor principal, nesse caso aqui, é vale. E colaboradores. Et al. Mas não foi esse vale que escreveu sozinho. Foi ele, autor principal, que escreveu com mais 4, 5. Entendeu? Então é ele e colaboradores. Então apud lê como? Citado por. Fulano de tal, apud tal, quer dizer, fulano de tal citado por fulano de tal. O et al é o que? Fulano de tal e colaborador. Joia? Ok? De outro autor? Pode usar colocando apud, não tem problema. Se não colocar, você vai ter que achar essa obra. Vai ter que achar esse livro. Você está se... Hã? No final do livro, tem lá o livro que foi citado, na referência. Não, você vai ter que achar o livro. Você leu a obra? Não leu a obra, correto? Não leu. Então é mais fácil você ser sincero e colocar que foi citado por fulano de tal do que pegar só a referência. Reformula aí e já voltamos. Diga. Só um minutinho aí. Preferencialmente textos curtos, nada de escrever texto longo de autoria própria. O que pode? Ele pegou um parágrafo, alguma coisa do texto, e depois ele pegou um comentário. Desde que você coloque a fonte em cima, tudo bem. O que não pode é ficar escrevendo texto autêntico ali de autoria própria. Não é o momento. A fundamentação teórica é para trazer o que tem na literatura a respeito do assunto. Tudo bem? Então tá. Pessoal, fundamentem direitinho. Eu vou colocar aqui na sala de aula, tá? Eu vou colocar essa NBR aqui. O quê? Diga. Não, eu já vou encerrar, gente, porque eu não estou aguentando mais falar. Eu tô... Sim, eu acho que eu vou ali fazer um raio-x da... Eu acho que eu tô com sinusite.
Porque eu tô falando, tá doendo aqui, ó. E daí tem coisas que não se explica, né? Uma pessoa com um nariz desse tamanho não funcionar direito. Né? É que se juntar as duas, Não, o professor pegar, em vez de trazer a gente na computação, trazer, tipo assim, vamos supor, meu grupo tem um notebook, entendeu? Daí, em vez de a gente, a professora passa aí de computador com o professor vai no salão, a professora vai passando ali, vai explicando, conforme está sendo, e aqui a gente vai corrigindo e vai fazendo conforme está o professor explicando. Eu achava que seria mais assim, mas é que eu entendi, mas tá. Já valeu hoje? Já valeu, então muito obrigado, tá?